Capítulo 19. Sobre a necessidade de evitar ser desprezado e odiado. Agora, no que diz respeito às características que mencionei antes, eu já falei das mais importantes. As outras desejo examinar de forma mais breve sobre essas generalidades. O príncipe deve pensar, como já foi dito em parte anterior, em evitar coisas que possam torná-lo odiado e desprezível, e sempre que agir assim, terá cumprido a sua parte e não deverá temer encontrar perigo em outros defeitos. Como eu já disse, sobre todas as coisas ele deve evitar ser ladrão e usurpador dos bens e das mulheres dos súditos, pois isso tornará odiado. Quando nem a propriedade nem a honra é violada, a maioria dos homens vive feliz, e ele terá que combater apenas a ambição de poucos, que poderá deter facilmente de várias formas. Ser considerado volúvel, leviano, efeminado, miserável e irresoluto o tornam desprezível. Todas coisas das quais um príncipe deve se guardar como uma rocha, e ele deve procurar mostrar em suas ações grandeza, coragem, gravidade, fortaleza, e em suas atividades particulares com os súditos, deve mostrar que em seus julgamentos são irrevogáveis e manter-se com tal reputação para que ninguém sequer pensar em enganá-lo ou traí-lo. O príncipe que é bem visto transmite essa impressão, e os homens não conspiram contra ele, e os homens não conspiram contra aquele que é bem visto, pois desde que todos saibam que é um homem excelente e reverenciado pelo seu povo, ele só poderá ser atacado com dificuldade. Por essa razão, um príncipe deve temer duas coisas. Uma de ordem interna, que parte dos súditos, e outra de ordem externa, devido aos potentados externos. Destes últimos, ele se defende estando bem armado e tendo bons aliados. Se ele estiver bem armado, terá bons amigos, e tudo sempre permanecerá tranquilo internamente quando tudo estiver tranquilo externamente, a menos que já tenha tido desordenado devido a conspirações. E se eventos externos estiverem em desordem, se ele tiver se preparado e vivido como eu já disse, desde que não se desespere, resistirá a todos os ataques, como disse ter feito o espartano Nabis. Mas no que diz respeito aos súditos, quando assuntos externos geram distúrbios, ele só tem a temer que possam conspirar secretamente contra ele, problema do qual o príncipe pode se proteger. O periquito tá gritando, peraí. Os bichos ficam fazendo barulho e atrapalha pra caramba. Destes últimos, ele se defende estando bem armado e tendo bons aliados. E, se ele estiver bem armado, terá bons amigos, e tudo sempre permanecerá tranquilo internamente quando tudo estiver tranquilo externamente, a menos que já tenha sido desordenado devido a conspirações. E se eventos externos estiverem em desordem, se ele tivesse preparado e vivido como eu já disse, desde que não se desespere, resistirá a todos os ataques, como disse já ter feito o espartano Nabis. Mas, no que diz respeito aos súditos, quando assuntos externos geram distúrbios, ele só tem a temer que possam conspirar secretamente contra ele, problema do qual o príncipe pode se proteger ao evitar ser odiado e desprezado e mantendo o povo satisfeito com ele. Coisa que é de extrema necessidade, como já foi dito. E um dos remédios mais eficazes para um príncipe pode ter... que um príncipe pode ter contra as conspirações é não ser odiado e desprezado pelo povo, pois aquele que conspira contra o príncipe sempre espera agradar com a remoção dele. Mas, quando o conspirador só pode avançar ofendendo o povo, ele não terá coragem de seguir adiante, pois as dificuldades que os conspiradores têm de enfrentar são infinitas. E como se pode deduzir de experiências passadas, já existiram muitas conspirações, mas poucas tiveram sucesso, pois quem conspira não pode agir sozinho, e só pode ter como companheiro aquele que acredita estar descontente.
Mas, assim que você revela os seus pensamentos a um descontente, dá a ele motivo para ficar contente, pois ao denunciá-lo, ele pode tirar todas as vantagens, de forma que, vendo o ganho certo ao fazer isso e percebendo que ao acompanhá-lo o seu ganho é dúbio e repleto de perigo, ele precisa ser um amigo raro ou então um implacável inimigo do príncipe para manter a sua palavra com você. E já vimos anteriormente o que vale a palavra, né? Nesse livro. Nós estamos aprendendo isso. Resumindo, digo que do lado do conspirador nada há fora o medo, a inveja e a possibilidade de punição que o atordoa. Mas do lado do príncipe existem a majestade do principado, as leis, a proteção dos amigos e do Estado para defender. E assim, somando a isso a boa vontade do povo, é praticamente impossível que alguém seja tão temerário que venha a conspirar. Pois quando em geral o conspirador tem que temer antes de executar o seu plano, neste caso ele também deve temer o que acontecerá depois do crime, pois terá ainda o povo como seu inimigo e, portanto, não poderá esperar que consiga escapar. Inúmeros exemplos poderiam ser dados sobre este assunto, mas me contentarei com um que ocorreu no tempo dos nossos pais. Messer Aníbal Bentivoglio, príncipe em Bolonha, avô atual de Aníbal, foi assassinado pelos Canesti, que contra ele haviam conspirado, não restando de sua família senão Messer Giovanni, que ainda era criança na época. Imediatamente após esse assassinato, o povo se levantou e matou todos os Canesti. Isso ocorreu porque na época todos os Bentivoglio eram queridos pelo povo em Bolonha. Amor tão grande que mesmo sem restar mais nenhum membro da família que pudesse governar após a morte de Aníbal, os bolonheses, sabendo da existência de um descendente dos Bentivoglio em Florença, até então considerado filho de um ferreiro, foram até essa cidade e lhe confiaram o governo da sua cidade, que foi governada por ele até o Messer Giovanni atingisse a idade para governar. Por essa razão, acredito que um príncipe deve dar pouca importância às conspirações, quando o povo quer bem, mas quando o povo lhe é hostil e o odeia, ele deve temer tudo e todos. Os estados bem organizados e os príncipes sábios tomam todos os cuidados para não levar os homens poderosos ao desespero, para manter o povo satisfeito e contente, pois esses são os assuntos mais importantes para um príncipe. Entre os reinos mais bem organizados e governados dos nossos tempos está a França. Nele existem várias boas intenções das quais dependem a liberdade e a segurança do rei. A primeira delas é o parlamento e a sua autoridade, pois aquele que fundou o reino, conhecendo a ambição dos poderosos e a sua insolência, julgou necessário freá-los e, por outro lado, conhecendo o ódio do povo, baseado no medo dos poderosos, desejou protegê-los, porém não queria que isso fosse uma preocupação do rei. Portanto, para evitar a reprovação dos poderosos, da qual ele seria vítima se favorecesse o povo, e do povo se favorecesse os poderosos, ele constituiu um terceiro juiz que fosse capaz de conter os poderosos e favorecer os cidadãos comuns, sem que o rei fosse reprovado. Não seria possível ter um arranjo melhor ou mais prudente, nem uma fonte de segurança melhor para o rei e o seu reino. Disso podemos tirar outra conclusão importante, que os príncipes devem atribuir a outros aquilo que pode gerar reprovação e manter para si apenas aquilo que resultará em graça. E mais, eu acredito que o príncipe deve estimar os poderosos, mas não a ponto de se fazer odiado pelo povo. Pode parecer, talvez, para aqueles que já estudaram as vidas e mortes de imperadores romanos, que eles seriam exemplos contrários à minha opinião, pois viveram de forma exemplar e demonstraram grandes virtudes, e mesmo assim perderam o império ou foram mortos por súditos que contra eles conspiraram, para então responder a essas objeções.
Falarei das qualidades de alguns imperadores e mostrarei que as causas de sua ruína não foram diferentes daquelas dadas por mim. Ao mesmo tempo, falarei apenas daqueles fatos que são notáveis para quem estuda os acontecimentos daquela época. Considero suficiente citar todos os imperadores que se sucederam no poder, desde Marco, o filósofo, até Massimino. Eles foram Marco, seu filho... Peraí, rapidão. Nossa, esse capítulo é muito grande. Nossa! Fazem em duas partes. Severo... Peraí. Eles foram Marco e seu filho Cômodo, Pertinax, Juliano, Severo e seu filho Antonino, Caracalla, Macrino, Heliogabolo, Alexandre e Massimino. É importante notar que, enquanto nos outros principados era necessário apenas ficar atento à ambição dos poderosos e à insolência do povo, os imperadores romanos tinham uma terceira dificuldade, aquela de terem de suportar a crueldade e a ambição dos seus soldados. Algo tão complicado que resultou na ruína de muitos, pois era difícil satisfazer aos soldados e ao povo ao mesmo tempo, pois o povo amava a paz e por isso estimulava os príncipes em grandes ambições. Já os soldados amavam um príncipe que gostava de guerras e que era insolente, cruel e rapaz. Características que queriam que ele exercesse sobre o povo, para que assim pudessem ganhar o dobro e dar asas à sua rapacidade e crueldade. E assim aconteceu que aqueles imperadores que por natureza ou por educação não tinham grande autoridade, em maioria, especialmente aqueles que chegavam em principados novos, reconhecendo a dificuldade de conviver com esse conflito de interesse entre os soldados e o povo, acabaram dando satisfação aos soldados e pouca importância para o fato de ferirem o povo. Esse comportamento era necessário porque, como o príncipe não pode fazer que todos o amem, ele deve em primeiro lugar evitar ser odiado por todos, e quando isso não é possível, ele deve se empenhar em evitar o ódio dos mais poderosos. Por isso, aqueles imperadores que, por serem novos, precisavam de favores, aderiam mais facilmente aos soldados que ao povo, atitude que era boa ou ruim para eles conforme soubessem como manter a autoridade sobre eles. Devido a essas razões, devido a essas razões, Marco Aurélio, ele colocou em parênteses, Pertinax e Alexandre, todos eles homens de vida modesta, amantes da justiça, inimigos da crueldade, humanos e benignos, tiveram fora Marco um final triste. Somente Marco viveu e morreu honrado, pois ele assumiu o império devido ao título hereditário e nada devia nem aos soldados nem ao povo. E depois, sendo dotado de muitas virtudes que o faziam respeitado, manteve sempre as duas ordens nos seus devidos lugares enquanto viveu, não sendo nem odiado nem desprezado, mas Pertinax tornou-se imperador contra a vontade dos soldados, que acostumados a viver licenciosamente sob Cômodo, não puderam suportar a vida honesta que o imperador desejava reduzi-los. Assim, dando razões para o odiar e ainda somando o desprezo que tinham por ele por já ser velho, tomaram-lhe o poder logo no início de sua administração. E aqui devemos notar que o ódio se adquire tanto pelas boas como pelas más ações. Então, como já disse antes, um príncipe que quer manter o seu estado é frequentemente obrigado a fazer o mal, pois quando aquele de quem precisa para manter o poder, seja ele o povo, os soldados ou os poderosos, é corrompido, você precisa seguir aquilo que ele quer e assim as boas ações o prejudicarão.